Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos ao som da Rock para falar da Rock E-Commerce, para falar hoje sobre a LGPD. Vamos aguardar aqui o Instagram comunicar a todos que nós estamos online. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A LGPD, Lei Brasileira de Proteção de Dados, que veio para fazer essa proteção e regulamentação do armazenamento, processamento de dados no Brasil. E hoje eu vou convidar meu grande amigo, um baita profissional, o Juliano Panti, ele que vai complementar essa nossa live com a sua experiência, com as suas informações. Então vamos aceitar aqui, o Juliano já pediu para participar conosco. Vamos lá, aguardando a conexão com o Juliano. Seja muito bem-vindo, meu amigo Juliano Panti. Olá, olá. Como é que está? Escutando? Ouvindo Escutando muito bem? bem. Você me ouve bem também? Sim, ouvindo bem, tranquilo. A imagem está travada aqui para mim, então qualquer coisa me comunica. Sem problema. A gente sabe que no Brasil, né, a gente tem esses problemas com relação ao desempenho da internet, né? Não só com relação a esse desempenho, né? Exatamente, exatamente. Show de bola, Juca. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal, eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história na carreira jurídica, você que tem uma boa experiência e vai com certeza agregar essa nossa live hoje, vai com certeza trazer bastante conhecimento, trazer bastante informação para o pessoal. Afinal, a gente está falando de uma coisa séria, a gente está falando de uma nova lei de regulamentação no Brasil, né? Então, é importante que a gente passe essa informação, leve essa informação adiante. Então, eu vou te dar um espaço, Juliano, se apresente, comente um pouco sobre a sua carreira, sobre a sua experiência, que eu acho que vai ser bem importante para agregar essa nossa live. Legal, Milton. Bom, primeiramente agradecer, né, mais uma vez aí por me estender o convite, né, de poder contribuir um pouco, participar desse tipo de iniciativa, com certeza é muito importante para esclarecer, né, para as pessoas, para parceiros, para colegas, novidades, né, mudanças legislativas que afetam principalmente o âmbito empresarial, que é aquele em que estamos inseridos, né? Bom, meu nome é Juliano Panti, eu sou advogado, já atuo na advocacia há cerca de 6 anos, especificamente voltado para a clientela empresarial, com atuação no âmbito societário, contratual, de responsabilidade civil e também em direito penal, empresarial, tributário. Bom, já viemos em parceria há algum tempo, né, meu? Com certeza. Alguns meses, né? Ou muito mais, mas e venho acompanhando também a parte contratual, então, no âmbito tecnológico, né, de empresas que lidam com tecnologia. Legal. Bom, só para resumir, bom, tenho especialização em advocacia contratual, responsabilidade civil, também em direito penal e processual penal econômico. Indo ao que interessa. Posso prosseguir? Fica à vontade, fica à vontade. Assim, então a Lei Geral de Proteção de Dados surgiu no ordenamento jurídico do direito brasileiro em agosto de 2018. Inicialmente, essa lei tinha o prazo de 2 anos, né, para que entrasse em vigência, ou seja, para que seus efeitos começassem a ser produzidos, né? Isso deveria ocorrer em agosto de 2020. Após algumas tramitações internas políticas, se tentou estender um pouco esse prazo, né? Inicialmente, então,
a lei entraria em vigência... desculpa, me equivoquei. Inicialmente, a lei entraria em vigência em agosto deste ano, então se passou, através dessas iniciativas políticas, a tentar postergar o início da vigência dela para o ano que vem. Inicialmente em maio, as primeiras propostas buscaram esse retardamento, mas isso agora, recentemente, alguns dias atrás, não passou. Foi vetado esse artigo que previa esse início da vigência em maio. Ou seja, em resumo, a vigência da lei ela vai começar a produzir os seus efeitos de um modo geral a qualquer tempo, tá? A qualquer minuto. Está pendente apenas a sanção do presidente. E aí ela vai ter início. O presidente já não tem agora, né, o poder de estabelecer qualquer tipo de prazo, mudar isso. Né? Então ela pode entrar em vigência a qualquer momento, mas os efeitos penais dessa lei vão começar a incidir somente a partir de agosto do ano que vem. Então, assim, as empresas têm em tese até agosto do ano que vem. Então, as empresas têm em tese até agosto do ano que vem para se adequar a essa nova legislação. Do que trata essa legislação? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que vem em uma tendência internacional, né, que se iniciou há cerca de 40 anos atrás na Europa e que, em 2016, levou à instituição pela União Europeia do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E vários países europeus, nesses últimos 40 anos, já vinham preocupados com essa questão, mas no Brasil não, porque aqui tudo é atrasado. Mas a partir dessas iniciativas, no Brasil começou, nos últimos 10 anos, a se discutir isso, e esse projeto de lei que culminou na Lei Geral de Proteção de Dados, que estamos falando, tem cerca de 8 anos de discussão. Então é um projeto muito sólido e que veio buscar proteger os dados pessoais de pessoas físicas que de algum modo têm relação com as empresas, buscando o quê? A proteção da intimidade e da privacidade, que são 2 direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Quer me interromper, Milton? É importante, né, Juliano, ressaltar que veio para ficar, né? Veio para ficar. A gente é muito acostumado no Brasil, né, a gente vê muitas vezes deixar para a última hora, deixar para ir levando adiante, né? Mas é importante que a empresa ela se adeque, o empresário ele se adeque a essa lei o quanto antes, porque realmente não vai haver uma postergação. A gente já vem há um tempo, né, Juliano, na Europa, a GDPR, né, que é a lei que regulamenta hoje a proteção de dados na Europa, a gente vem sofrendo uma pressão da Europa em relação aos acordos contratuais que o Brasil e a Europa realizam, né? Com certeza, então, sim. É importante ressaltar que não vai acontecer um protelamento, não vai acontecer um adiamento desses prazos, porque justamente a gente tem acordos internacionais envolvidos, né? Então, exatamente. É importante que quem tem uma empresa, quem faz coleta de dados, pega lá o seu cadastro, e a gente pode levar para o dia a dia, né, Juliano? O dia a dia numa empresa, por exemplo, se você armazena uma informação do seu cliente lá numa planilha de Excel, se você armazena informações do seu cliente num documento impresso, né? Seja onde você esteja armazenando ou processando as informações dos seus clientes, deve se adequar a essas normas, né? Deve se adequar a essas leis. Isso é bem importante a gente deixar claro, que não são apenas as grandes empresas que têm que se adequar a esse negócio, a esta lei. Qualquer tipo de coleta de dados, um cadastrinho, por mais simples que seja, que você tem do teu cliente lá na sua empresa, né, como a gente comentou, numa planilha de Excel, num TXT, né, num arquivo do Word, é importante você prestar atenção, porque você pode ser enquadrado nas normativas dessa lei. Pode não, você vai ser enquadrado nessas normativas dessa lei, né, Juliano? Não, exatamente. Exatamente, perfeito, Milton.
a gente está saindo de uma situação de total ausência de regulamentação para uma situação de regulamentação extremamente rígida. Então, não tem transição, é um salto direto. Tá? E por que se fala que os dados pessoais são um novo petróleo, é um novo petróleo, né? Porque através dos dados pessoais, da coleta de dados pessoais, é que hoje as empresas podem racionalizar os seus processos, otimizar seus processos, melhor direcionar suas ações, né? E isso gera um aumento da competitividade, né? E também gera, obviamente, possibilidades até relacionadas com intenções não tão boas assim. A exemplo do Facebook, né, que vazou, né, dados no ano de 2019, isso foi constatado, e o Ministério Público do Estado de São Paulo impôs uma multa de 6,6 milhões de reais pelo vazamento de informações sem consentimento dos usuários. É o caso conhecido como Cambridge Analytica, que ficou conhecido, né? Então, assim, isso vai acontecer cada vez mais, né? E a multa, ela é ou de 2% sobre o faturamento bruto para cada infração e até 50 milhões de reais por infração, né? O que for maior. Então, são penalidades robustas, né? Bastante expressivas, e é muito importante, e vai haver uma dificuldade de aceitação, né? Porque as mudanças que vão ter que ser perpetradas vão ser várias, né? Infelizmente, o empresariado vai ter que prestar atenção nisso, né? Vai ser muito mais difícil para o pequeno e médio empresário, né? Que não tem corpo de funcionário, não tem estrutura, né, física para conseguir dar conta disso, né? Mas se estende a todo e qualquer tipo de empreendimento, ao empresário individual, à microempresa, às sociedades empresárias de modo geral. Né? Com certeza. É importante lembrar também, doutor Juliano, que no caso de uma lei, a gente jamais pode alegar desconhecimento da lei, né? Eu não cumpri essa lei por desconhecimento dela. Não, automaticamente por você possuir uma pessoa jurídica, por você possuir uma atividade comercial, é uma obrigatoriedade sua você conhecer todos os termos desta lei e estar enquadrado, né? Exatamente. Então, é importante se atentar a isso para que no futuro você não tenha uma dor de cabeça lá no seu negócio. Não somente relacionado a um vazamento de dados, né, doutor? O que acontece? Em geral, a gente pode esperar que vai ocorrer uma tentativa maior de invasão de dados, de coleta de dados, em grandes corporações, em grandes bancos de dados, né? Mas é importante porque dentro desta normativa também, dentro desta lei, existem algumas questões que prevêem também direitos do consumidor, direito daquela pessoa que você está armazenando os dados, né? Então, antes de nós ir adiante, doutor Juliano, para nós explicar para o pessoal que nos assiste, quem vai nos assistir posteriormente a essa live, acho que é importante a gente deixar bem claro para quem essa lei se destina. Para quem se aplica essa lei? Eu devo me preocupar com ela ou não? Eu sou uma empresa, preciso me preocupar? Eu sou uma pessoa física, tenho lá um cadastro. Quem se destina a essa lei? Quem tem que se preocupar com ela? Perfeito, Milton, excelente questão. Essa legislação, ela é aplicável a toda a pessoa física ou jurídica, seja de direito público ou direito privado, que colete dados. Então, se você é uma pessoa física, de alguma maneira você faz coleta de dados para qualquer fim, um fim de pesquisa, um fim, enfim, determinado, né, a partir dos teus interesses, se você é um empresário individual, se você é uma microempresa, uma sociedade empresária limitada, anônima, não importa. Todas essas pessoas que de alguma maneira coletam dados vão ter que se adequar a essas normas instituídas. Legal, é importante ressaltar isso, né, doutor? Porque o que acontece? Para que as pessoas fiquem atentas, para elas saberem se elas devem ou não, né, estar mais
antenadas, estar mais adentro dessas novas normativas, dentro desta lei, né? Ou seja, Sim. O que fica bem claro para mim neste momento, eu tenho uma empresa, sou uma pessoa jurídica, tenho um negócio, sou um empreendedor individual, tenho lá o cadastro dos meus clientes, né? Por mais que eu utilize esse cadastro só para mim, para o meu financeiro lá fazer emissão de notas, para o meu financeiro entrar em contato com os meus clientes, né? Enfim, ou eu mesmo, meus vendedores, o meu time de venda entrar em contato com esses possíveis clientes, eu tenho que estar adequado às normativas desta lei, né? E é bem importante também, como você citou, uma pessoa física, né? Eu vou fazer uma pesquisa, vou fazer uma coleta de dados em massa, né? E aí que cabe mais uma segunda questão, doutor. Essa coleta de dados se enquadra somente uma coleta digital ou qualquer tipo de coleta de dados, desde que eu esteja coletando dados, eu estou sendo regulamentado por esta lei? Legal, Milton. Como tu bem mencionou, se refere a qualquer dado coletado em papel físico ou por meio digital. Se trata por dados externos à empresa, por exemplo, com relação a consumidores, potenciais consumidores, mas se aplica também internamente à empresa, ou seja, com relação aos próprios funcionários, a coleta de dados que a empresa faz dos próprios funcionários, né? Então, independentemente da finalidade da coleta de dados, seja externa com relação ao público, seja interna com relação aos colaboradores, seja por meio físico, por meio de papel, seja por meio digital, vai ter que haver adequação. Tá? Vai ter que haver adequação. E essa adequação, ela de um modo geral e a grosso modo colocando, ela deve seguir alguns princípios que estão previstos na própria lei, né? Então, por exemplo, o princípio da finalidade. Então, assim, qual que é a finalidade da coleta de dados? Então, nós vamos ter uma empresa ou um empreendedor que está coletando dados para definir o seu público, o seu nicho de atuação, né, sua potencial clientela. Quando ele coleta esses dados, de acordo com o princípio da finalidade, de acordo com o princípio da transparência, ele deve apontar isso, né? Ele deve registrar isso, expor isso de modo claro, de modo objetivo e facilitado, né? Para que a pessoa autorize que seja usado para tal finalidade. Então, todas as finalidades devem ser expostas. Com relação aos dados, em geral, se tem que ter uma cautela mais abrangente, mas também a lei traz o que se chama de dados sensíveis. Então, dados sensíveis são como identidade sexual, etnia, a identidade de gênero, etnia, né, CPF, entre outros dados. Aí você tem que ter um rigor ainda maior transparência, maior informatividade, para que essa coleta seja regular, né? E as empresas, além disso, elas devem se preocupar desde o momento da coleta até o momento do processamento, até o momento do armazenamento e o descarte. Então, todo esse processo, né, de análise de dados, ele vai ter que estar estruturado internamente em qualquer empresa e vai ter que, por meio, obviamente, de estruturas de processos, de organizações internas, estabelecimento de procedimentos, né, a adequação de contratos de trabalho, né, enfim, vai exigir uma nova formatação e também, de um outro lado, adequações contratuais, com relação aos próprios empregados, adequações contratuais com relação a parceiros, por vezes, como tu bem mencionou na outra reunião que tivemos, que por vezes dois parceiros exploram a mesma base de dados em uma relação empresarial, né, uma base de dados de consumidores. Então, por vezes vai ter que haver esse cuidado, todas as vezes, né, de adequar contratualmente isso, ajustar, enfim, são vários os fatores. É um terreno muito pantanoso e incerto, vai demandar muita atenção.
Legal. Então, eu gosto de trazer assim exemplos para a prática do dia a dia, né, doutor? Então, um exemplo, vamos pensar lá no dia a dia do empresário, no dia a dia dentro da empresa. É bem importante isso que você citou, do seguinte, você deixar bem claro para o seu cliente, para o seu consumidor, o que você vai fazer com esses dados. Isso não é, não é algo opcional, né? Isso é algo que é obrigatório, você informar o seu cliente e o seu cliente estar bem ciente do que você vai fazer com esses dados. Então, um exemplo, eu estou lá, imagine, doutor, que eu estou fazendo uma venda para você via WhatsApp, um exemplo, né? E aí eu vou fazer a venda para o senhor pelo WhatsApp, nós fechamos o negócio e eu vou coletar os teus dados via WhatsApp, na conversa mesmo. A gente sabe que isso acontece frequentemente, diariamente, dentro de empresas que trabalham com vendas, né? Então, um exemplo, estou coletando os seus dados. Como eu faço esse apontamento? Eu mando uma mensagem para o meu cliente informando o seguinte, olha, fulano, esta coleta de dados, essa coleta de informações, ela tem única e exclusivamente o objetivo de emissão de nota fiscal eletrônica, né? Apontar o que eu vou fazer com aqueles dados. E aí é importante citar também que se a empresa vai usar o cadastro para fins de marketing, ela também deve apontar isso, correto? Correto, perfeito. A finalidade deve estar sempre clara e destacada, ou as finalidades, né? Então, esse é um exemplo, né? O próprio exemplo dos e-books, né? Que se coleta dados para depois disparar propaganda, né? Hoje se nota que não há discriminação da finalidade, não há discriminação de nada, né? Não há exigência de idade mínima, máxima, o que também vem corrigir a lei geral, né, exigindo, por exemplo, que menores de 18 anos necessitem de representação, né, legal para que possam, para que esses dados possam ser coletados, né? Então, imagine quem tem um comércio virtual, né, coletando dados e dados e dados diariamente. Quantos menores não devem se cadastrar, né? E esses dados são coletados, são armazenados sem autorização de um representante legal, né? Isso é uma inadequação que vai levar, eventualmente, a uma punição, né? Se constatar. Ou seja, se eu tenho essa coleta de dados de menores, a partir dessa legislação, eu preciso de um consentimento do responsável, é isso? Exato. Exatamente, né? Então, aí como concretizar isso? Bom, aí realmente vai depender de uma implementação, né? De um investimento, readequando as programações, os layouts, enfim, né? Aí essa parte técnica é contigo, né, Milton? Para que isso seja viabilizado, né? E é muito importante que, como se tem ainda cerca de um ano, aproximadamente um ano, para que essa adequação seja possível, é importante que desde já se dê atenção, né? Para que não se deixe, né, para amanhã e para a última hora, e tem um custo elevado e que seja necessário de custeio imediato, né? Então, isso vai com certeza prejudicar muito mais a vida empresarial, né? Se postergar. Com certeza. Ou seja, como você mencionou antes, a gente sai de uma total ausência de regulamentação para uma lei extremamente rígida, né? Extremamente pontuada, bem elaborada, né? Então, é importante ter todos esses quesitos bem apontados. É importante a empresa apontar todos esses detalhes, né? Quando eu coleto os dados, aonde eu armazeno esses dados, o que eu faço, quem tem acesso a esses dados, né? Porque é importante ressaltar que, indiferente de como haver o vazamento, né, a empresa vai ser passível de uma punição, né? Vai poder receber essas punições. Indiferente por qual foi o canal, qual foi o meio de que se houve esse vazamento de dados. Correto? Perfeito. Vamos avançar mais um pouquinho aqui, doutor. É importante a gente citar também de que não só deve se precaver a empresa em relação a vazamento de dados, em relação a armazenamento de dados,
mas a gente também tem os direitos lá do seu cliente, os direitos do consumidor. Afinal, ele, a partir do momento que esta lei está em vigor, ele pode entrar em contato com a empresa e solicitar um esclarecimento, solicitar uma explicação de quais são os dados que a empresa tem da sua pessoa, o que a empresa está fazendo com esses dados. Procede isso, doutor? O consumidor tem esse direito realmente de entrar em contato com a empresa, solicitar que a empresa mostre o que ela realmente tem armazenado e possivelmente solicitar que haja uma remoção total desses dados? Sim, Milton, perfeito. Os consumidores, sim, a partir da lei, eles então têm direito a solicitar informações, esclarecimentos sobre, com relação ao que os dados estão sendo utilizados, para quais finalidades, pode solicitar os seus dados a qualquer tempo, né? Inclusive a lei determina que os consumidores têm um acesso facilitado às suas próprias informações fornecidas. Os consumidores, eles podem pedir a retificação, né, a atualização de dados e, inclusive, a exclusão de dados do banco de dados, né? Então, todos esses direitos, na realidade, já eram, ainda que não expressos com relação a essas situações, já eram direitos que se tinha, né, exatamente em homenagem à privacidade e intimidade. Mas então a lei vem tornar isso claro, certo e com uma punição determinada no caso de descumprimento. E assim, agora é importante distinguir que em algumas situações a coleta de dados ela não é facultativa, né? Por exemplo, uma instituição bancária, ela faz a coleta da biometria, certo? A biometria é um dado sensível, certo? Mas a empresa faz a coleta desse dado. Esse dado, eventualmente, pode ser uma condição do próprio negócio, de abertura de uma conta, de acesso de algum aplicativo, para fins de garantir segurança financeira para o próprio consumidor e para a própria empresa, por consequência, para a própria instituição financeira. Então, existem algumas situações em que a legislação, o artigo 7º, salvo engano, ele especifica algumas situações em que a coleta de dados ela pode ocorrer com maior flexibilidade e o consumidor não vai ter livre direito de disposição, né, de intenção de correção, de busca por né, alguns direitos que, de um modo geral, a própria lei traz. Né? Okay. Mas, claro, são situações excepcionais, né? E é importante, assim, se me permite acrescentar, e até se relaciona com isso, com esse ponto, internamente a empresa. Por exemplo, o empresário, a empresa coleta dados dos seus funcionários. Então, coleta dados no momento, por exemplo, do processo seletivo. Perfeito. E coleta dados no momento de admissão, outros dados. Então, por exemplo, no processo seletivo de empresas, agora as empresas vão ter que também informar de modo detalhado a finalidade da coleta daquelas informações, para por que elas vão ser utilizadas, quando elas vão ser descartadas, em razão do que vão ser descartadas e assim por diante. Um exemplo dessa situação. Agora, durante a relação de trabalho, alguns dados como FIIs, né, ou outros dados relativos ao INSS, dados bancários, né, aí para manutenção da relação de trabalho, isso é um dado necessário ao próprio contrato, então o funcionário não vai ter liberdade de transacionar sobre isso. Não, esse acesso a essa informação eu não quero dar, não. É contratual, vai ter que fornecer, né? Então há essa divisão, né, de tratamento também, né? A lei é bastante complexa, tá? E ela traz
vários requisitos, vários critérios e várias situações e exceções. Né? Então, tudo vai começar por um mapeamento rigoroso do atual funcionamento das empresas, né? Em seguida, estruturar um plano de adequação com relação à lei e depois implementar. Isso, sem dúvida, não vai ser fácil, meu. Sem dúvida, não vai ser fácil. Vai ser trabalhoso. Com certeza. Vale ressaltar, né, doutor, que então a gente tem essa divisão, né, existe realmente essa divisão dentro da lei, bem clara, para esse tipo de dados, de informações que, em geral, são coletados para uma segurança do consumidor, do cliente, né? Mas quem trabalha uma relação de consumo, né, geralmente esses dados eles realmente são mais rígidos, né? Você tem que oferecer essa liberdade maior para o seu cliente. Sim. Né? Quem tem um comércio, por exemplo, né? Sem dúvida. Tem essa, digamos assim, é mais rígido realmente, tem que oferecer uma facilidade maior para o seu cliente. Não ssó comércio, né? Todo tipo de coleta, indústria, né? Prestador de serviço, enfim, né? Qualquer. Sim. E aí vem um detalhe, doutor. Dados de empresas para empresas. Existe essa regulamentação também? Ela incide também? Ou seja, eu tenho lá uma relação de revenda com os meus clientes, os meus consumidores. Se adequa também dentro desta lei? Ou no caso de uma revenda, eu estou enquadrado num outro tipo de legislação? Certo. Bom, se é que eu entendi a tua pergunta, eu vou responder em 2 tópicos, rapidamente. Primeiro, é que talvez os principais pontos que necessitam atenção a observação dessa coleta de dados e dos processos relacionados aos consumidores e, de um outro lado, a transação de dados de consumidores entre empresas. Então, por exemplo, no caso de parceria na exploração de um banco de dados, por causa de uma relação comercial, essa é uma situação que vai ser necessária muita atenção, uma atenção redobrada, sob pena, inclusive, de responsabilidade solidária das empresas por algum tipo de violação de dados ou inadequação à lei. Agora, os dados de pessoas jurídicas coletados por pessoas jurídicas, acredito que é isso que tu tenha questionado. Exato. Não estão acobertados pela proteção legal. Tá? Perfeito. Só são protegidos dados de pessoas naturais, pessoas físicas. Tá? Porém, se eu tenho lá, por exemplo, nesta coleta, os dados do titular, os dados do responsável desta empresa, aí sim, esses dados eles estão enquadrados. Né? Eles estão protegidos por esta lei. Não há uma resposta específica da lei quanto a essa situação em particular, mas interpretando a razão legal, né, e a finalidade, é possível concluir, sim, com tranquilidade que sim, que os dados pessoais dos administradores, né, eles devem, obviamente, ser objeto de maior cautela. Claro, com certeza. Perfeito, doutor. Eu acho que a gente está esclarecendo alguns pontos muito importantes aqui, né, em relação a essa legislação. Obviamente, existe uma série de situações que a gente não vai conseguir exemplificar tudo nesta live, né? Afinal, o doutor mesmo comentou, essa lei ela é bem complexa, ela é bem completa, né? Então, são uma série de adequações que o empresário vai ter que estar atento, vai ter que adequar a sua empresa. Principalmente, então, agora fica bem claro, aquele empresário que tem uma relação direta com o consumidor, né, vende diretamente para pessoas físicas, né, tem uma relação aí de consumo, ou até mesmo, como você mesmo mencionou, os próprios funcionários, né, tem uma adequação em relação a coleta de dados dos funcionários, né? Ou seja, estou armazenando dados de pessoas naturais, pessoas físicas, eu devo estar atento a esta legislação, né? Então, perfeito. Isso é bem importante.
A gente sabe que a lei já está em vigor, né, doutor? Já foi, né, como você mesmo mencionou anteriormente, ela já está em tese valendo, falta apenas o sancionamento por parte do nosso presidente, né? Mas as empresas já devem se adequar. Já estão plausível de receber uma punição ou essas empresas elas têm esse período? Você mencionou antes que tem até agosto do ano que vem para estar se adequando dentro dessas normas, dentro desta lei. Existe alguma possibilidade da empresa ser penalizada até esse período, doutor? Ou ela pode ficar bem tranquila? Não, dentro desse período é um período de adequação, nenhuma empresa vai ser penalizada. Como que está essa relação? O que a lei prevê, né? Certo. As punições só podem ser implementadas a partir de agosto do ano que vem. Então, até agosto é o prazo que, com relativa tranquilidade, as empresas têm para buscar se adequar. Então, assim, só que é necessário ter atenção que a lei geral, inclusive, foi um objeto de muita discussão, mas se chegou a uma resolução. A lei geral, ela criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ou seja, vai existir um órgão específico para fiscalização da adequação, né, empresarial, de prestadores de serviço, de setores públicos, terceiro setor, enfim, né, da sociedade como um todo, com relação a essa lei, né? Então, a intenção, toda a trajetória que vem sendo percorrida, toda a solidez que veio sendo cultivada até a inserção dessa lei no direito brasileiro, tudo dá conta de levar à conclusão de que é necessária muita preocupação e o quanto antes, para que essas adequações possam ser feitas, porque as adequações vão demandar atividades, não é nada simples, Newton. Por exemplo, a lei traz, então, as figuras, rapidamente, se me permite aqui, traz as figuras, né, do controlador e do operador, né? As empresas vão ter que, dentro da sua estrutura interna, estruturar, isso não vai ser fácil, repito, estruturar um processo muito claro, com pessoas determinadas, para que haja a coleta, o armazenamento, o controle e o processamento somente por essa estrutura, por essas pessoas, com limite de acesso de informações, talvez estabelecimento de graus de sigilosidade, né, e assim por diante. Então, assim, são adequações que vão demandar uma série de atividades, né? Não é a mera elaboração de um termo de consentimento, não é a mera adequação de um layout de e-commerce, dizendo que a finalidade é essa ou aquela. Inclusive, a própria lei traz que consentimentos genéricos, informações genéricas, são nulas, não tem efeito nenhum, né? Então, assim, o grau de precisão e de rigidez que essa lei está trazendo é muito grande e vai demandar uma série de atividades de difícil implementação e talvez até de custo relativamente elevado para que isso seja levado a cabo, embora extremamente necessário. Perfeito. É importante frisar, né, doutor, a gente, por exemplo, aqui na Rock Commerce já está fazendo todas as adequações, já está no processo para o enquadramento de todas as atividades dentro desta lei, né? É importante frisar que, por exemplo, existe uma ISO, uma extensão da ISO 27001, que é uma ISO destinada realmente à proteção de dados, né? Uma ISO bem ampla em relação a quem coleta, processa, faz armazenamento de dados, né? Dentro desta ISO, nós temos a ISO 27701, que é uma extensão dessa ISO que trata somente da LGPD, né? Para você ter uma ideia, esse processo que a ROC está passando, a previsão é de 6 meses, né? Para estar com todas as adequações. Isso somente no âmbito operacional. Depois a gente tem todo o âmbito contratual, né? Todos os demais detalhes.
Então é importante o empresário ele estar ciente de que não deixe realmente para a última hora, porque não é uma operação simples, é uma operação que demanda um período. Eu trouxe aqui algumas informações, alguns dados, como a GDPR, que é a lei que já está em vigor na Europa, né, há um bom tempo, já são alguns anos em vigor. Várias empresas europeias já foram penalizadas, não só empresas europeias, mas empresas que atuam na Europa, indiferente se você é uma empresa internacional, você atua na Europa, você está, né, você tem que se adequar às leis da União Europeia, da GDPR. Né? Uma empresa que a gente conhece bastante, que é a Vodafone, uma empresa de telefonia, ela é uma empresa britânica, né? Ela recebeu uma multa de 27 milhões de euros, né? Em relação à GDPR, né, por não estar de acordo com todas as normas da legislação. Né? Então, o que é essa norma, o porquê que ela recebeu isso? Por causa de ligações inadequadas, armazenamento de dado inadequado, né, levou a empresa a receber essa multa. Né? Outra multa que chama atenção, empresas que chamam atenção, doutor, são empresas, e aí é um detalhe que a gente é importante frisar, até onde vai essa lei, né? Várias empresas na União Europeia relacionado a câmeras de segurança, empresas de segurança, foram penalizadas, né? A multa que não é tão alta, porque, né? Mas em torno de 2.000 euros, tá? Por o uso inadequado e pelo armazenamento inadequado de imagens de segurança. Né? Então, olha até onde essa lei ela está abrangendo. Né? Ou seja, eu tenho uma câmera de vigilância lá dentro da minha empresa que coleta imagens, armazena imagens dos meus clientes quando eles acessam, dos meus funcionários. Eu tenho que ter explicitamente mostrar isso e também deixar bem claro se eu estou armazenando, se eu não estou armazenando, né, todas essas informações, para que eu não tenha, como o exemplo dessas empresas, receber multas. Né? Mais uma aqui, só para nós encerrar em relação a esse tópico de penalidades, né? Várias empresas no ramo imobiliário na Europa, eles receberam penalidades, né? E essas multas chegaram até o valor de 400 mil euros. Né? Por que essas empresas foram multadas, doutor? Porque elas armazenaram os dados desses clientes por tempo desnecessário. Ou seja, o cliente fazia um processo junto com a imobiliária, seja lá de locatício ou de venda, e a empresa mantinha esses dados armazenados, a imobiliária mantinha esses dados armazenados. E, né, foi penalizada, as empresas foram penalizadas devido a esse tipo de armazenamento. Então, é importante a gente frisar de que, por mais que a gente tenha um período de adequação, a gente tenha aí o prazo de 1 ano para estar se adequando, a empresa, o empreendedor já deve estar ciente, já deve começar agora, porque aí vai ser um processo mais calmo, mais natural, para que ele realmente não sofra penalidades lá na frente, né? Não sofra multas com relação a armazenamento de dados, como a gente viu aí, desde um dado armazenado numa planilha, desde uma câmera de vigilância, desde uma coleta de biometria, por exemplo, uma academia numa catraca, né? Ela deve estar atenta a todos esses detalhes. Tudo. Todo e qualquer dado. A lei traz no artigo 5º, né, que para os fins da lei, dados pessoais são entendidos como qualquer informação apta a identificar uma pessoa ou qualquer informação que identifique uma pessoa definitivamente. Ou seja, por exemplo, cookies. Né? Cookies permitem que haja uma coleta relativa de dados que não necessariamente identificam, num primeiro momento, a pessoa. Mas, somados ao longo do tempo, talvez torne possível identificar a tal pessoa. Né? Então,
assim, a abrangência da lei é muito grande, é muito extensa, realmente é um terreno pantanoso, é difícil dizer até onde que vai. E como é necessário, por exemplo, a estruturação de todo o processo coleta, processamento, armazenamento, exclusão, faltando uma estruturação interna quanto a uma dessas etapas, um detalhamento, uma adequação, é irregular, merecedora de punição. Né? Então, e é complexo, né? Estruturar isso, designar, determinar, readequar contratos internos, contratos de trabalho, readequar contratos com consumidores, readequar sites, enfim, né? São uma série de necessidades, né? De adequações que vão ser necessárias. Então, quanto antes, eu até diria que 1 ano é um prazo razoável e não muito extenso. Então, já estamos aí, né? Perfeito, perfeito. Para você ter uma ideia, a ISO 27001, ela prevê um prazo de 3 anos para uma implementação completa, né? Então, você imagine que um prazo de 1 ano já começa a não ser tão grande assim, tão extenso assim. Sim. Perfeito, doutor. Nós estamos aqui 46 minutos já falando. Passou. Permite, exatamente, a gente teria assunto aqui para horas e horas, muito. Afinal, essa lei é muito extensa. Sim. Né? Vamos fazer aqui 5 minutinhos, doutor, com a sua experiência, com o seu conhecimento. Vamos dar algumas dicas para quem está acompanhando a gente agora, nesse momento, para quem vai assistir depois dessa live, esse vídeo. Algumas dicas assim de como, nesse primeiro momento, a empresa já iniciar, como ela evitar dor de cabeça. Vamos tentar levar para o empreendedor uma mensagem para ajudar ele nesse momento. Por onde ele começa, o que ele deve fazer, né? Um bate-bate rapidinho aqui só para nós passar algumas informações realmente. Perfeito, Milton, perfeito. Um dos grandes problemas, das grandes discussões em torno da lei geral, é que ela é um pouco diferente de diversas outras legislações, porque ela é uma legislação diante da qual tu não encontra respostas prontas. É uma legislação que é necessário de ser adequado a cada negócio de modo muito particularizado. Mas, de um modo geral, é possível de se dizer que talvez o primeiro passo mais importante que o empreendedor pode dar, né, para começar a perceber e assimilar essa ideia da necessidade de adequação é mapear, fazer talvez um organograma, né, um mapeamento estrutural da sua empresa para identificar quais dados são coletados, quanto aos seus funcionários, empregados, quais dados são coletados, quanto a prestadores de serviços terceiros, quais dados são coletados, quanto a consumidores, quais dados são coletados. Fazer esse mapeamento para saber inicialmente aonde os dados são coletados, de quem, como e quais, certo? Com isso, vai ser possível dar um segundo passo, que é o quê? Fazer uma avaliação de compatibilidade do modo como vem sendo realizadas as atividades, para que possa, esse segundo passo, permitir essa adequação com o estabelecimento de soluções, né? E isso vai demandar, primeiramente, um serviço de consultoria que trabalhe, que opere lado a lado com o empresário, né? Porque nas empresas ou prestadores que, porventura, tenham assessoria já interna, né, mais ou menos especializada, também é o caso de já começar a discutir com a sua assessoria jurídica, né, essas situações, que dados são mais importantes, quais são sensíveis, quais não são juridicamente falando, para que possa se organizar, se esclarecer o cenário empresarial de cada empreendedor. Certo? E aí, após traçar soluções, a terceira etapa, o terceiro passo final, que é a implementação definitiva. Perfeito. É um caminho
trabalhoso, né, doutor? Não vai ser fácil para o empreendedor, um árduo que o empreendedor, mais um desafio a ser superado para o empreendedor, né? É importante realmente ressaltar que essa adequação ela veio para ficar, né? Não vai ser extinta ou não vai ser postergada, né? Realmente a LGPD é uma lei que veio para ficar, né? Então é importante começar desde agora, já começar a se adequar, começar a se aprofundar mais a todos os detalhes, as normas desta lei, né? Para que lá na frente, no futuro, a empresa não venha a ter dores de cabeça, né? E, exatamente. Por fim, eu acredito que era isso, né, doutor? Hoje nosso bate-papo aqui realmente foi para levar essas informações, foi para a gente esclarecer um pouco mais sobre esta nova lei, né? Levar um pouco mais de informações. Gostaria que você deixasse o seu contato aqui nessa live para o pessoal que nos acompanha, para caso alguém quiser entrar em contato com o doutor, esclarecer dúvidas ou até mesmo, né, contratar os seus serviços para que você possa auxiliar, assim como está nos auxiliando hoje, né, auxiliar as empresas a tornar esse processo mais fácil, tornar esse processo mais natural. Então, doutor, fica à vontade, tá? De momento, eu já agradeço imensamente por você ter tirado esse tempo, estar aqui comigo, levando informação, levando conhecimento. Eu acho que realmente isso é muito importante. Sempre que a gente pode agregar, sempre que a gente pode disseminar conhecimento, sempre é muito bom. Então, passo a palavra para você. Fique à vontade para fazer os agradecimentos, deixar o teu contato. Enfim, fique bem à vontade. Perfeito, Milton. Mais uma vez eu te agradeço. Eu que fico muito satisfeito de poder contribuir de alguma maneira com vocês, com os teus parceiros, com os meus parceiros e clientes. Nossa parceria tem sido muito proveitosa já a longa data, né? Eu sou testemunha da competência e qualidade dos serviços que vocês prestam, dos produtos que vocês comercializam. Então, para mim, é muito satisfatório mesmo participar de tudo isso ao lado de vocês. Bom, meu contato, meu Instagram é Juliano Pante. Também tenho contato no Facebook, Juliano Pante, a página do escritório, Juliano Pante Advocacia. Em todos esses sítios é possível de localizar meu contato. Agradeço quem participou da live também, quem despendeu um pouco de atenção para nos escutar. E também entendeu a relevância, né, não por acaso que estão aqui nos assistindo, desse tema, né, e de tudo o que há por vir. Vai ser um desafio muito grande, mas como sempre, juntos aí todos nós conseguimos trilhar com mais segurança essa caminhada, né, Milton? Perfeito, doutor. Muito obrigado novamente por a sua participação. Foi um imenso prazer realmente estar aqui ao seu lado. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou, quem vai nos assistir. Então fica aí o contato do Dr. Juliano Pante, tá? Se alguém quiser saber um pouco mais sobre a lei, quiser estar um pouco mais adentro dessa nova legislação brasileira de proteção de dados. Doutor, muito obrigado. Tenha uma ótima noite, a gente continua o contato, continua conversando aí no decorrer das semanas, dos meses. Com certeza. Agradeço imensamente, quem sabe a gente venha fazer uma próxima live aqui, falar com certeza. Sempre à disposição. Perfeito, sabe então. Disso. Doutor, um abraço. Grande abraço e até mais. Até mais. Perfeito, pessoal. Esse então foi o Dr. Juliano Pante. Ele é especialista, enfim, na área de direito, na área de legislação digital, né? Gostaria de agradecer imensamente cada um de vocês que participou dessa live. Para você que vai nos assistir no futuro também, espero que essa live, que esse conteúdo agregue, faça sentido na sua vida, faça sentido no seu negócio. Muito obrigado e até a próxima. Nos vemos na próxima live.